Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 20 de agosto de 2025, a nossa quarta-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixa entradas por lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, nessa segunda-feira não foi muito legal não, tá? Tenho que falar a verdade pra vocês. Até cumpriu os gols no Ajax, o Porto venceu, mas o jogo do Fran foi abaixo, o jogo do Leeds também foi abaixo. O jogo do Leeds até foi bom, tá? O Leeds amassou o Everton, mas não saíram os gols. Mas a grande decepção do dia pra mim foi o Borussia Dortmund, né, cara? Pô, pegando um time de terceira divisão, suou sangue pra classificar, cara. É incrível o Dortmund, né? Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, cara. Não dá pra você confiar no Dortmund nem contra um time de terceira divisão. É incrível, que loucura. E eu acabei confiando, né? Paciência. Então, diazinho abaixo pra gente. Felizmente, faz parte do negócio. Não tem jeito, né? A gente vê num final de semana bem interessante por conta do sábado, que foi muito acima da média. O domingo foi mediano. Agora, essa segunda-feira, foi um pouco abaixo. Faz parte. Seguimos, vamos em busca. A gente tem a terça-feira, a quarta-feira, decorrer da semana pra gente buscar essa segunda que foi um pouco abaixo. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Pessoal, antes de eu ir pro vídeo, cara, eu tô com uma ideia de abrir umas 50 vagas gratuitas pro meu grupo VIP. Como vai ser? Cara, vocês sabem, eu tenho parceria com 2 casas de aposta. Então, o que eu tô pensando? Ainda não sei. Vou pensar se vale a pena ou não. 50 primeiros que fizerem o cadastro ou na Estrela ou na MC e entrarem em contato com o suporte vão ter direito a essas 50 vagas, tá? Como falei, ainda não é certo. Ainda tô pensando, assim que eu chegar a uma conclusão se vale a pena ou não, eu mando pra vocês lá no Telegram, vou deixar aqui no YouTube também. Aproveita e deixa aqui nos comentários pra mim se vocês acham que vale a pena a gente abrir essas 50 vagas de forma gratuita, cara. A única coisa que você vai fazer é criar a conta e ter acesso durante um ano ao grupo VIP sem pagar nada, só criando a conta em uma das 2 casas. Show? Então deixa aqui nos comentários pra mim se vocês acham que vale a pena ou não. Ou se é melhor não, melhor manter do jeito que tá. Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, às 14h30, campeonato sul-africano, a gente tem o Magesi recebendo o nosso queridíssimo Mamelodi Sundowns. Mamelodi, que é atual decacampeão sul-africano, um time muito dominante. Na estreia acabou empatando fora de casa com o Chippa 1. Depois venceu o AmaZulu em casa por 2-0. O Magesi tem 2 empates em 2 jogos. Confronto direto entre eles, o Mamelodi vem de 2 vitórias consecutivas contra o Magesi. Temporada passada, inclusive, venceu 2-1 e depois venceu novamente por 2-0. Cara, o que eu gosto aqui, sendo sincero, não tem muito o que inventar, cara. Mamelodi no campeonato sul-africano, jogando com força máxima, é Mamelodi para vencer. É um time que disputou o Mundial de Clubes, é um time muito acima, um time que vence 70% dos seus jogos no campeonato. É só você olhar o histórico. Então, cara, não tem muito o que inventar. Se vai vencer ou não, eu não sei. Porém, para colocar numa duplinha, eu gosto. Fechou? Segundo jogo do dia, às 16 horas, jogo de ida, Liga dos Campeões, fase final. Quem se classificar, tá classificado para Champions, não vai ter outro mata-mata. A gente tem o Basel, atual campeão suíço, enfrentando o Copenhagen, atual campeão dinamarquês. Cara, jogo bem equilibrado, tá? Jogo difícil. O Basel, para quem não sabe, tem o Shaqiri, da seleção suíça. Tem vários bons jogadores, é um time que, cara, foi muito bem temporada passada. Esse ano, inclusive, no clássico contra o Young Boys, atropelou o Young Boys, que é um time também acostumado a disputar competições europeias. Acredito que, tecnicamente, o time do Copenhagen tenha mais jogadores, tá? Com maior qualidade. Mas por jogar em casa, acredito que seja um jogo bem equilibrado e bem difícil. O que eu vou trabalhar aqui? Mais de 1,5. Odd muito boa, cara. 1,37, 1,35. Cara, odd boa para colocar no bilhetinho. 2 golzinhos eu acredito que a gente possa ver nesse jogo. Fechou? Segundo jogo do dia, Bodø Glimt e Sturm Graz também pela última fase da Champions. Bodø Glimt atual campeão norueguês, Sturm Graz atual campeão austríaco. Vamos dar uma olhadinha aqui nas escalações. O time do Bodø Glimt, sendo sincero, eu conheço mais os principais jogadores.
O Stormglass, conheço alguns, conheço o Bulvin, que é um excelente jogador, um jogador jovem de muita qualidade, mas o restante, vou ser sincero com vocês, não conheço tanto. Já o Bodoglin, a gente conhece de ponta cabeça o time, é um time que a gente acompanha toda a temporada, manteve a base de todo ano, cara, o Bodoglin é um time que perde poucos jogadores, manteve o mesmo time basicamente da temporada passada, trouxe o Blomberg do Bran, que é titular no momento, vai ter o desfalque dele, vai jogar um mata aqui no lugar dele. Mas tem o Hauge, que é da seleção, o Hogg, que tá metendo muito gol, o Berg, que é da seleção da Noruega também, o Gunderson também é desfalque, ó, zagueiro de seleção norueguesa também é desfalque, então o Bodoglin tem 2 desfalques importantes, o Gunderson, que é o zagueiro de seleção norueguesa, e o Blomberg, que foi uma contratação para essa temporada, que é titular, então desfalque de 2 titulares para esse jogo. Mas joga em casa, é um time que vai muito bem dentro de casa, e acredito que possa conseguir o resultado. Mas eu não vou pegar essa vitória seca. Se eu fosse trabalhar a favor do Bodoglin, iria com empate a nula, obviamente, 1,25 para colocar no bilhetinho. E me agrada também gols aqui, tá? Queria trabalhar 1,5, mas só para completar aqui, ó, 1,15, 1,18, a odd deu uma caída, tava 1,18 que é para 1,15, se chegar a 1,18 vale a pena colocar no bilhetinho, mas dá para você esticar, pegar um 2,0, 1,20 ou até um 2,5. Acredito que seja um jogo bem movimentado, tá? Apesar de ser jogo de ida, eu não gostar de trabalhar tanto gols, pelo que as duas equipes apresentam, pode ser interessante. Show? 16 horas, Celtic e Kairat Almaty do Cazaquistão. Celtic joga em casa, é um time acostumado a jogar Champions League, toda temporada está na Champions. Eu achei até estranho, sendo bem sincero, cara, o campeão escocês ter que disputar a pré-Champions. Eu achei que iria direto essa temporada por conta de tantas vagas que tem, mas não, também está disputando essa pré-Champions, tá? O Celtic perdeu alguns jogadores, perdeu... Caraca, esqueci o nome do japonês que jogava na ponta, mas perdeu ele, que eu esqueci o nome, perdeu um zagueiro, perdeu o lateral esquerdo, porém trouxe o Tierney, que aí eu acredito que até ganhou qualidade com o Tierney, e perdeu o Kun, que também jogava aqui. Perdeu 2 jogadores do ataque, na verdade o Maeda jogava aqui, o Furuhashi, lembrei o nome dele, Furuhashi jogava de centroavante, e o Kun, que é um alemão, jogava aqui na ponta direita. O que aconteceu? O Furuhashi saiu, o Ida ganhou a posição, e o Nygren entrou no lugar do Kun, que foi vendido também. Time do Kairat, cara, pô, sendo sincero, não é um time que eu acompanho, não conheço tanto, então não tem muito o que falar sobre o time. Não temos padrão de enfrentamento, mas o Celtic é um time de um nível superior, não tem jeito, é um time que tem mais investimento, é um time acostumado a jogar Champions League. O Kairat, cara, eu não me lembro a última vez que jogou, nem sei se jogou, pra ser sincero, então a gente tem uma diferença técnica aqui. Não gosto da odd, queria uma oddzinha maior, pô, 1,14 é complicado, né? Mas é um jogo, deixa marcado aí, cara. O Celtic demorou para fazer o gol, abriu linha, Celtic para vencer, Celtic para fazer pelo menos 5 escanteios. Pode ser interessante, você pode até juntar, ó, Celtic para vencer com 4, 5 escanteios do Celtic, vai dar uma modzinha interessante para você montar o seu bilhete. Eu gosto, tá? Acredito que ele vai vencer, mas como eu falei, pô, 1,14 só pegar a vitória eu não gosto. Fechou? 16 horas, Fenerbahçe e Besiktas, um dos grandes jogos dessa fase, tá, cara? Um jogo muito difícil, muito equilibrado por ser na Turquia. O Fenerbahçe trouxe alguns bons jogadores, manteve o Skriniar, trouxe o Semedo para jogar na ala direita, trouxe o Duran do Al Nassr, que era do Aston Villa, bom jogador, para abrir vaga pro Kormane, por isso que conseguiu trazer. O Benfica também, cara, fez uma boa janela, tá? Eu gosto muito do Ivanovic, que veio do Union Saint-Gilloise. O Barrenechea, eu não sei de quem veio, mas eu assisti alguns jogos, fez boas partidas até o momento, pelo que eu acompanhei. O Dedic era lateral do Salzburg, depois ele foi pro Marseille e foi contratado pelo Benfica, também vem fazendo uma boa temporada até o momento. O restante é basicamente o time que já vinha jogando, somente o Dal, que também acho que é uma contratação, se eu não estou enganado. Na verdade ele era reserva do Carreiras, que foi pro Real Madrid. Cara, o time do Benfica é um bom time. Normalmente o Richard Hughes vem jogando, ele tá como dúvida aqui, porém se ele jogar, deve sair o Barreiro e joga o Barrenechea e o Richard Hughes. O time do Benfica é bom time, assim como o do Fenerbahçe, cara. Aqui pra mim qualquer um dos dois pode se classificar. Então um jogo bem equilibrado, bem difícil de estar a favor de um dos dois times. Eu prefiro buscar 2 gols no jogo. O Fenerbahçe é um time extremamente ofensivo, que sofre muitos gols. O Benfica também é um time bem forte. Acredito que 2 golzinhos a gente possa ver nesse jogo. Show? 19 horas, Libertadores da América, Estudiantes e Cerro Porteño. O jogo da volta, jogo de ida, o Estudiantes venceu o Cerro fora de casa por 1-0. Foi um jogo bem pegado, bem faltoso. E cara, para esse jogo da volta, eu gosto de trabalhar a favor de cartões aqui, tá? Gosto do 4,5 cartões, ou até ambas recebem 2 cartões, porque como a gente tem um time à frente do placar, tendência a gente ter um jogo pegado aqui. O árbitro, não sou dos maiores fãs do Jesus Valenzuela, venezuelano,
mas pela necessidade, cara, ele vai ter que soltar cartão em algum momento. São dois times que costumam fazer jogos de cartões, então pra mim o melhor cenário nesse jogo é cartões. Show? 19 horas, Juventude e Manchester City. Brincadeira, o Vasco. Caraca, velho, o que o Vasco fez com o Santos, hein? Meu Deus do céu. Neymar tentou se justificar lá, mas, cara, não tem explicação, né? O que o Vasco fez com o Santos, o cavalo não fez com a égua. Que loucura, velho. Meu Deus. O que eu gosto pra esse jogo? Cara, Juventude é um time extremamente limitado. Vem de dois bons resultados. Venceu o Corinthians, que também venceu o Corinthians. Não quer dizer nada, né, cara? Meu Deus, o Corinthians empatou com o Vitória fora de casa. O Vasco vem de um grande jogo contra o Santos. Tinha feito um bom jogo contra o Atlético também. E bom jogo contra o CSA. O Diniz parece ter encontrado o time. Cara, pra mim aqui, aproveitando a odd, Vasco pra marcar gol. Eu gosto. Outro cenário que pode ser interessante, mais de 1,5 gols. Os dois times cumprem bastante. Eu também gosto. Show? 21h30, a gente tem o Internacional recebendo o Flamengo. Cara, o que o Inter e o Flamengo fizeram com a gente no nosso bingo de cartões do domingo é brincadeira, né, velho? 2 cartões no jogo, velho. Meu Deus do céu. Que rivalidade de merda. Meu Deus. Inacreditável. Agora a gente tem um árbitro, cara, simplesmente excelente pra gente trabalhar em cartões. O Stojic, acredito que seja assim que eu pronuncio o nome dele. O cara tem média de quase 7 cartões por partida. Jogo da volta, o Inter atrás do placar. Quero trabalhar a favor de cartões aqui? Quero. Mas o meu receio é as equipes, né, cara? Pô, 2 times que, não fazem jogos de cartões, não tomam cartões, cara. Esse que é o problema. Eu acredito que por ser jogo da volta e o Inter estando atrás do placar, cara, a tendência é a gente ter cartões mesmo os times não colaborando, tá? É um árbitro que solta muita mão, como eu falei, média de quase 7 cartões por partida, que dá pra gente trabalhar uns 4, 5 cartões no jogo. Gosto. Porém, como eu falei, aí fica a seu critério. Os últimos 2 jogos decepcionaram pra cartões. Aí vai de vocês. Fechou? Eu vou trabalhar. Aí vocês fazem também ou não. Como falei, a análise vai do critério de cada um. Outro cenário que pode ser legal, 2 golzinhos, porque o Inter vai pro ataque e vai dar espaço pro Flamengo, que o ataque do Flamengo é simplesmente muito acima, né, cara, da média no Brasil. Odd de 1,40 para 2 gols, gosto também. Resultados. Se eu tivesse que escolher um lado aqui, eu trabalharia a favor do Flamengo. O Flamengo para se classificar 1,22 eu gosto. Quer ver um outro cenário que pode ser interessante? Um dupla chance Flamengo 1,36 também pode ser interessante. A gente tem várias possibilidades para trabalhar nesse jogo. Está a favor do Flamengo, está a favor de gols ou está a favor de cartões. Show? 21h30, Sul-Americana, Independiente e Universidade de Chile. A Universidade venceu o jogo de ida por 1-0. A gente teve um jogo bem pegado também. Time argentino atrás do placar, árbitro bom para cartões. Cara, aqui eu quero trabalhar a favor de cartões também. 4,5 cartões, ambas recebem 2 cartões, pode ser legal. Escanteios a favor do Independente, 4, 5 escanteios, está atrás do placar. O risco de você trabalhar os escanteios a favor dele é ele sair muito cedo à frente, do jogo ficar mais morno. Mas a tendência é o Independente volumar bastante por jogar em casa, precisar do resultado. Pode ser legal também escanteios a favor dele, como falei, 4, 5 escanteios. Show? E para encerrar, a gente tem o Bahia recebendo o Ceará, semifinal de Copa do Nordeste, jogo único, que depende de escalação, né? Depende do que os times vão querer para a competição. Como o Bahia só tem a Copa do Nordeste brasileiro, acredito que vai com força máxima, é mais time que o Ceará. Gosto do Bahia para se classificar, 1,40. Você pode também trabalhar o dupla chance a 1,20 ou um empate anula a 1,30. Você tem uma escadinha de odd, 1,20, 1,30, 1,40. Vai na sua necessidade do que você acredita. Dupla chance, empate anula ou Bahia para se classificar. Outro cenário que pode ser interessante é uma equipe saindo à frente do placar, mais de 1,5. Os dois times vêm cumprindo bastante. O Bahia é um time que voluma bastante jogando em casa. Se a gente olhar nos últimos 5 do Vitória do Ceará, em 4 cumpriu. Do Bahia em 3. Se a gente olhar nos últimos 10 do Bahia, em 7, e nos últimos 10 do Ceará, também em 7. Então, cara, pode ser um cenário interessante também, 2 golzinhos no jogo. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que é a forma de você contribuir com o meu trabalho. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixo entradas por lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Antes da gente ir pro bilhete, lembra da mensagem que eu deixei para vocês no começo do vídeo? Deixe aqui nos comentários para mim se vocês acham interessante a gente fazer essa promoçãozinha. Fechou? Vou deixar o bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui. Pessoal, para hoje eu vou trazer uma duplinha pra gente, tá? Primeiro jogo, mais de 1,5 entre Basel e Copenhague. E o segundo jogo, mais de 1,5 entre Fenerbahçe e Benfica.
Essa nossa duplinha dá total de 1,57 de odd. Tamo junto e eu fui.